Mais tarde vem Donald Trump, dá lá uma entrevista, né, e fala assim, ó, nós vamos impor tarifa no Brasil, mas não falou de quanto, né? Mas já tinha anunciado que faria isso entre hoje e amanhã. Esse é o vídeo, inclusive, da entrevista coletiva. Vamos dar uma acompanhada. The formula was a formula based on common sense, based on assets, based on how we've been treated over the years, and based on raw numbers. And we're going to have a couple of more coming out today. Brazil, as an example, has been not good to us, not good at all. We're going to be releasing a Brazil number, I think, later on this afternoon or tomorrow morning. But they're based on very substantial facts and also past history. You look at the past history. We never had anybody in the White House that understood the numbers or were into it like I have. You know, we've taken in hundreds of billions of dollars in tariffs, hundreds of billions, and we haven't even started yet. And it's going to be a great thing for our country. I think it's going to be a fair thing for the world. And we really haven't had too many complaints because I'm keeping them at a very low number, very conservative, as you would say, number. And we haven't had, I'm sure they will be complaining at certain points, but we haven't had complaints. We've been treated very unfairly by both friend and foe. Enfim, tá aí a manifestação do Trump um pouco mais cedo, e aí depois, logo depois, já no final do dia, aparece a tal da carta do Donald Trump com os 50% de tarifa no Brasil. Trump manda carta a Lula e anuncia tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Vamos entender o que isso significa, o que acontece daqui para frente? É o seguinte, segundo essa carta, qualquer produto brasileiro que for entrar nos Estados Unidos vai pagar tarifa de 50%. Isso pegou o governo brasileiro de surpresa, claro, até porque o Trump, dia desse, tinha feito um anúncio na rede social que ia taxar os países dos BRICS em 10%. Hoje ele distribuiu umas cartas para 12 países e nenhuma tarifa chega a 50%, a maior chega a 35%, então o Brasil está nesse momento com a maior tarifa do mundo, de 50%, para a entrada de produtos brasileiros. E aí o que é essa parada? Tá valendo? Vai valer quando? Então, começa a valer dia 1º de agosto, segundo o anúncio do Trump na carta. O que não quer dizer que vai valer mesmo, porque já fez essa promessa para outros países, vai começar a valer não sei em que data. Aí ele adia, por quê? Porque está fazendo negociação. Então isso pode também acontecer no caso do Brasil, né? Trump taxa Brasil em 50%, ataca a eleição no país e usa Bolsonaro como motivo. Ele usou vários motivos. O que ele fez? Ele aproveitou a história para poder fazer um apanhadão e ajudar todo mundo. Porque não é só o Bolsonaro que ele ajudou nessa história, não. O que ele está tentando ajudar, né? E aí, no final, a gente vai entender os desdobramentos. O que pode acontecer com você, comigo, a partir dessa taxação, se ela realmente entrar em vigor? Mas vamos lá, vamos ler a carta, que aí a gente pode comentar os trechos dessa carta. Aqui, ó, veja a carta na íntegra, né? Vamos lá, vamos ler essa carta aqui. 9 de julho de 2025, Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, blá, 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 blá. Prezado presidente, conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo mundo, o que já começa mentindo na quarta linha do texto, respeitado onde? Durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Este julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente em caixa alta, tá? Assim, ó, em maiúsculo mesmo para chamar a atenção. Em parte devido aos ataques, aqui, nesse parágrafo aqui, ele vai defender as Big Techs. É outro aliado, Bolsonaro já ficou para trás, tá? Em parte devido a ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais. Outra mentira, as ordens não são secretas e também não são ilegais. Aliás, são ilegais com base em quem, cara pálida? Né? Porque a lei brasileira é a lei brasileira, não é os Estados Unidos, nem o presidente americano que vai dizer se a lei brasileira está ou não está sendo cumprida. Para isso existem os tribunais aqui. De qualquer maneira, nem são censura, nem são secretas, nem são ilegais. Há plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e a expulsão do mercado de mídia social brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes.
Mercadorias transbordadas, para tentar evitar que essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta. Ou seja, é 50% para todo mundo que não tem tarifa. Se existir algum produto brasileiro que já seja tarifado, vamos, sei lá, 10%, então aí vai ser 60%, 10 mais 50%. É isso que diz esse trecho da carta. Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco. Essa é outra mentira de Donald Trump e eu te mostro por quê. Dá uma olhada. Aqui, ó. Balança comercial. Brasil importa mais do que exporta na relação com os Estados Unidos desde 2009. Nós estamos em 2025. Desde 2009, o Brasil compra mais produtos do que vende para os Estados Unidos, né? Dá lucro essa relação. Tá certo que é apertada, é equilibrada, é quase pau a pau ali, só que os Estados Unidos têm uma ligeira vantagem. Ele vende mais para o Brasil do que o Brasil vende mais para ele. No somatório da série histórica, desde 1997, o Brasil registra um déficit comercial de 49,9 bilhões, 50 bilhões de dólares. Né? Desde 97 até hoje, o Brasil comprou mais 50 bilhões de dólares em relação àquilo que ele vendeu para os Estados Unidos. Então tá aí, mais uma mentira, né? A relação não é injusta e é mais do que recíproca. A gente dá lucro para os Estados Unidos. Então, assim, o único motivo que de fato poderia significar, justificar as tarifas seria esse, se por acaso os Estados Unidos estivessem no prejuízo na balança comercial. Mas nesse caso não, eles estão no lucro. Então, outra mentira de Donald Trump. Por favor, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com o seu país. Mais uma mentira, como a gente acabou de falar, ainda dentro do mesmo tema. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual. Como o senhor sabe, não haverá tarifas se o Brasil ou empresas de dentro de seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos tudo possível para aprovar rapidamente, de forma profissional e rotineira, em outras palavras, em questão de semanas. Então, assim, se quiser vir para cá, tá limpo, para montar a fábrica aqui nos Estados Unidos. Se por qualquer razão o senhor decidir aumentar as suas tarifas, ou seja, se você devolver as tarifas para a gente, impor 50%, por exemplo, qualquer que seja o valor escolhido, ela será adicionada aos 50% que cobraremos. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu estou colocando 50% de tarifa no Brasil. Se o Brasil colocar 50% de tarifa nos Estados Unidos também, eu coloco mais 50%, eu dobro a aposta e vai para 100%. É isso que ele está dizendo aqui. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Eu acabei de falar que não existe déficit, existe superávit comprovado na balança comercial com os Estados Unidos. Então, uma mentira. Esse déficit, que é mentira, é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, nossa segurança nacional. Além disso, devido aos ataques contínuos às atividades comerciais digitais de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante de comércio dos Estados Unidos a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 sobre o Brasil. De novo, está falando para defender as Big Techs, as empresas de mídias sociais, que são aliadas, né? Ataques contínuos às atividades comerciais digitais de empresas americanas. Está falando justamente sobre situações como aquela em que o Alexandre de Moraes mandou bloquear o Twitter no Brasil, o Rumble, que é uma empresa também de vídeos que não funciona no Brasil, que está bloqueada porque não tem representante legal aqui, não obedece às leis brasileiras. Então, tudo isso misturado está como argumento para o Donald Trump vir com as tarifas de 50%. E todos os argumentos, sem exceção, são todos mentirosos. Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, até agora fechados para os Estados Unidos, e eliminar suas tarifas políticas e não tarifárias de barreiras comerciais, nós poderemos talvez considerar um ajuste nessa carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com o seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Muito obrigado pela sua atenção, Donald Trump. Enfim, aí ele fala que assim, estamos abertos para negociar. Você que sabe, né? Agora, o problema é o que ele quer negociar. Isso que a gente precisa ver, né? O que ele quer negociar.
Lula convoca reunião de emergência após Trump impor taxa de 50% dos produtos brasileiros. A de emergência está acontecendo agora. Está lá reunido o Haddad, a Simone Tebet, o Lula, o Alckmin, que é ministro da Indústria, Comércio e Desenvolvimento também, né, e não é só o vice-presidente. Tem essa galera do núcleo duro do governo reunida discutindo o que eles podem fazer. O que eles podem fazer? Podem adotar a reciprocidade, se bem que a carta fala, né? Se adotar a reciprocidade, a gente dobra a aposta. Mas olha, autorizado tá. Você lembra que em abril o Senado e a Câmara aprovaram a nova lei da reciprocidade em resposta ao tarifaço, aquele tarifaço que ele já estava prometendo lá atrás. Ele falou que ia tarifar o Brasil e tal, chegou a colocar uma tarifa, depois adiou. E aí a Câmara do Congresso Nacional, né, aprovou uma lei que autoriza o Brasil a adotar a reciprocidade. Então, assim, autorizado já está. É só uma questão de fazer ou não, decidir se é conveniente fazer ou não, ou simplesmente sentar na mesa de negociação de agora, hoje é dia 9 de julho, até o dia 31 de julho, porque dia 1º de agosto, em tese, é quando entra em vigor essas tarifas, para negociar com os Estados Unidos. É isso que pode acontecer. Agora, com relação a Jair Bolsonaro, com relação a esse apoio das Big Techs, o que está rolando aí, né? E o que pode acontecer com o seu emprego, por exemplo? Você que está me assistindo, você acha que você está ameaçado? Depende se você trabalha num setor que de alguma forma está ligado às exportações para os Estados Unidos, ou uma empresa que exporta, ou uma empresa que compra da sua empresa e essa outra empresa exporta, tudo isso pode afetar alguns milhares ou talvez até, enfim, um número grande de empregos, sim. Por quê? Porque vai reduzir as exportações para os Estados Unidos, né? Então, por exemplo, se você trabalha numa fábrica de sapato em Franca, no interior de São Paulo, você pode perder seu emprego. Se a sua fábrica exporta para os Estados Unidos, é um dos produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, vai diminuir a exportação. Seu emprego não está garantido não, tá? Você que trabalha lá em Novo Hamburgo, em Birigui, em Nova Serrana, fazendo sapato, também, mesma coisa, viu? Você está ameaçado. Por quê? Porque os patriotas pediram tanto uma punição para o governo brasileiro e essa punição veio, os patriotas da Shopee estão comemorando que você possa perder o seu emprego, tá? Então, entenda bem. E não é só você que trabalha na fábrica de sapato, não. Você que trabalha no setor de petróleo e gás também. Porque um dos produtos mais exportados pelo Brasil é justamente petróleo bruto e gás, né? Você que trabalha no setor de siderurgia, que fabrica aço, fabrica liga metálica, que é exportado, seu emprego está ameaçado. Até emprego assim, altamente qualificado, tipo aeronáutica, sabe? A Embraer, ela vende aviões para os Estados Unidos e é um produto que gera muito emprego, gera um salário alto, gera renda para o Brasil. Esses empregos estão ameaçados. Por quê? Porque certamente não vai exportar avião para os Estados Unidos com uma tarifa de 50%. Se você trabalha na mineração, a mesma coisa, tá? Porque se vai atrapalhar a siderurgia, vai atrapalhar a mineração. Indústria de celulose, que é para papel, para fazer papel. Café, né? Quem trabalha na lavoura do café, principalmente café de exportação, não vai exportar para os Estados Unidos. Laranja, a mesma coisa. São vários setores da economia que estão ligados ao comércio internacional para os Estados Unidos. E dentro desses setores tem outras empresas que são fornecedoras delas. Então toda essa cadeia produtiva desses setores que eu citei, esses são só alguns, tá? São só os principais, os que mais exportam para os Estados Unidos. Mas tem inúmeros outros. Por outro lado, o que a gente compra deles? A maior parte dos produtos que a gente compra deles são produtos industrializados. A gente compra muito motor, muita máquina, compra veículo, compra produtos já desenvolvidos, industrializados, que geram grandes empregos. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais eles exportam mais para a gente do que a gente para eles em termos de dinheiro. Porque os produtos que eles vendem para nós são mais caros do que os produtos que nós vendemos para eles, porque os nossos são muito mais básicos, né? É um minério que acabou de ser retirado, é uma liga de aço que ainda não está pronta, está só semi-pronta. Com exceção do setor de aeronáutica, todos os outros produtos são produtos básicos, né? Só o avião é realmente um produto sofisticado que a gente vende para os Estados Unidos. Agora, você tem que ter uma noção de que essa ameaça ao seu emprego tem pai e tem mãe, né? O pai é Jair Bolsonaro, a mãe é Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque essa carta diz tudo. O que o Trump resolveu fazer? Comprar a briga com o Brasil diante de
todos os seus aliados. Então, assim, ele tenta ajudar o Bolsonaro no Brasil, por quê? Porque o que o Trump fez nos Estados Unidos foi exatamente a mesma coisa que o Bolsonaro fez no Brasil. Ele tentou dar um golpe de Estado lá. Tentou roubar as eleições, pedindo para delegados eleitorais arranjar voto de algum lugar, porque ele não tinha ganhado voto. Por exemplo, na Geórgia isso aconteceu, né? Tentou roubar a eleição, não conseguiu, e depois que perdeu a eleição, tentou, né, instigou a invasão do Capitólio, que foi exatamente a mesma coisa que o nosso 8 de janeiro. O nosso 8 de janeiro é uma cópia do 6 de janeiro dos Estados Unidos, que aconteceu um ano antes. Então, assim, e ele não foi condenado, porque a lei norte-americana é diferente da lei brasileira. A lei brasileira tem travas de proteção contra pessoas que atentem contra a democracia. A lei americana não tem. Então, o Donald Trump não foi condenado, o processo estava correndo, mas como ele virou presidente de novo, ele ganhou uma imunidade da Suprema Corte, o processo teve que parar, né? Mas ele não foi condenado lá, porque a lei norte-americana não prevê essas travas de proteção que a lei brasileira prevê. Então aqui o buraco é mais embaixo. E o que ele está tentando fazer? Ajudar o cara que fez exatamente a mesma coisa que ele fez lá. Se as leis brasileiras valessem nos Estados Unidos, a essa altura do campeonato, Trump não era presidente e estaria preso, se as leis brasileiras valessem nos Estados Unidos. Mas as leis deles são diferentes, problemas deles, azar deles, né? Agora, o que acontece daqui para frente? A gente tem que ficar atento nesse período de negociação do governo brasileiro com os Estados Unidos, né, para ver se vai mudar essa história das tarifas. Se não mudar e se elas realmente entrarem em vigor em 1º de agosto, não tem nenhuma garantia de que vai entrar em 1º de agosto, até porque todas as promessas que o Trump fez de impor tarifas, ele negociou com todo mundo, nenhuma entrou em vigor para valer do jeito que ele anunciou inicialmente. Então essa certamente também vai ser fruto de negociação. Agora, o que ele quer negociar? Ele quer negociar ajuda ao Bolsonaro? Não vai conseguir, porque o processo do Bolsonaro não depende do governo brasileiro, ele é do poder judiciário, que é um poder completamente independente, e acredite, ele não vai mudar o seu procedimento por conta dessa ameaça do Donald Trump. Bolsonaro vai ser condenado, Bolsonaro vai ser preso, isso não vai mudar. Goste o Trump ou não, porque o poder judiciário é independente numa democracia. Ele quer o quê? Impedir a regulação das Big Techs? Quer impedir a regulação das Big Techs. Isso aí está na carta praticamente, né? Com outras palavras, mas é o que está na carta também. Mas o fato é que Donald Trump está tentando ajudar o Bolsonaro, está tentando ajudar as Big Techs, que são as empresas para as quais ele deve muitos favores, deve inclusive a eleição dele, e está aproveitando isso para inventar uma justificativa para poder aplicar tarifa no Brasil. Inventar uma justificativa, porque a carta inteirinha, como você viu, é mentirosa. Enfim, meus amigos, eu queria te dar uma dica de renda extra. Você está precisando de ganhar uma grana a mais, o salário não está dando? Então, se eu fosse você, eu fazia como o Carlos Matos. Dá uma olhada nessa mensagem dele aqui, ó. Ele tem emprego, chega em casa, vai trabalhar home office, 100% online, no computador dele, no celular dele. E olha só, está conseguindo tirar $643. Sim, dólar, hein? O dólar está subindo, hein, com essa história do Donald Trump. Isso daí, hoje, R$3.200, mais ou menos, mas com o dólar subindo pode ser mais. Tem mais gente, olha só, o Paulo Rodrigues está se dedicando há 4 meses a trabalhar numa função online também. Conseguiu um trabalho online, já está ganhando mais de R$11 mil por mês, $2.154. A Cláudia Oliveira, então, está brincando até que vai tacar fogo na carteira de trabalho dela, porque ela já saiu do emprego e está trabalhando só online. Na hora que ela quer, no dia em que ela quer, do jeito que ela quer. $3.134, isso dá R$16 mil, quase R$17 mil, ainda mais agora que está subindo. É o seguinte, existe uma escola de negócios digitais que te ensina o pulo do gato, onde encontrar as oportunidades de trabalho que são inúmeras, que estão na internet. Você pode explorar o seu potencial para isso. Ensina isso, ensina o que você precisa saber para participar, para entrar nessas oportunidades e começar a ganhar essa grana. Então é o seguinte, tem um link aqui na descrição, o primeiro link que aparece no alto aqui do vídeo, logo embaixo aqui, ó, no início da descrição, no alto da descrição. Você clica, vai abrir uma conversa com o Clayson, ele vai te dar um treinamento gratuito. 3 aulas grátis para você assistir e ver se a parada serve para você ou não. É trabalho sério, trabalho honesto, não é bet, não é tigrinho, não é pirâmide, não é nada disso, tá? É
aprender como ganhar dinheiro na internet, nas inúmeras oportunidades que existem no mundo inteiro. Existe emprego no Brasil, existe emprego fora do Brasil para você ganhar em dólar, como eu acabei de mostrar aí. Então clica nesse link que aparece aqui na descrição, que de repente isso pode mudar a sua vida, já pensou? Você pode decidir a cidade em que você quer morar, você não vai ter mais aquele chefe o dia inteiro nas suas costas enchendo o saco, porque você não vai sair de casa para ir trabalhar fora. Vai poder dedicar de repente só meio período, é uma boa. De repente pode ser uma boa para você também, tá bom?